Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Ministério Público. Damos início a mais uma edição do seminário Cidade Bem Tratada. Pelo 7º ano consecutivo, o evento reúne autoridades, técnicos, estudiosos, gestantes públicos de todas as esferas de poder, empresas, professores, estudantes e representantes de segmentos de organizações governamentais e não governamentais para debater sobre conceitos, práticas, técnicas, planos e políticas que busquem o cuidado com o meio ambiente. Como está a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos? E a situação das águas e energias renováveis e sustentáveis? Que mecanismos de cobrança e de estímulos estão em andamento para que os instrumentos previstos na legislação se transformem em prática? E que novas tecnologias efetivamente sustentáveis estão surgindo? Estes são alguns temas que irão nortear os debates, os painéis, os cases deste evento. Afinal, a sociedade, de uma forma geral, o poder público e a iniciativa privada priorizam a gestão ambiental, visando o equilíbrio ecológico nas suas tomadas de decisão? Amanhã, durante todo o dia, os painéis e debates serão protagonizados por quem entende e trabalha diretamente com os temas anunciados. Convidamos também todos a prestigiarem a exposição fotográfica Recicladores de Histórias, Catadores de Sorrisos, que acontece no hall deste auditório. Na quarta de manhã, no 4º distrito, haverá uma intervenção de drenagem urbana inovadora, de baixíssimo custo e que dialoga com a natureza, chamado Jardins de Chuva. É um legado que o Cidade Bem Tratada quer deixar para a cidade sede deste evento, Porto Alegre. Importante lembrar que todo o evento será transmitido ao vivo pelo nosso site cidadebemtratada.com.br e pela página no Facebook. Este evento é uma realização da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas e não seria possível sem o imprescindível apoio e patrocínio de inúmeras instituições. Portanto, o nosso agradecimento aos patrocinadores. Grupo Zafari, Companhia Rio-Grandense de Valorização de Resíduos, BRDE, Grupo Ipiranga, Sindi Atacadistas, Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan, e Sindicato das Indústrias de Materiais Plásticos, Simplast. Também, este evento não seria possível sem o apoio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, da Assembleia Legislativa, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre, Câmara Municipal de Porto Alegre, FAMURS, Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, COLA, CREA-RS, Sinos, Curso de Engenharia Ambiental da Faculdade Dom Bosco, São Judas Tadeu, Faculdades Integradas, PUC-RS, UERGS, Sindicato dos Engenheiros do Estado, Sulgás, Quinta da Instância, Abvidro, Sindividro, Ecosis, Sindirepa, Unidos Veículos, Vila Flores, Virada Sustentável Porto Alegre, De La Fuente, Blumengarten, Purificata, Ecotelhado, Casa de Turismo, Master Hotéis, Embasul, Projeto Rios e Ruas, Fluxos, Design Ecológico, Polo Distrito Criativo, Café Mineraux, Estúdio 1 Arquitetura, Apoena Socioambiental e Anrix. Neste momento, convidamos para compor a mesa de abertura deste evento os excelentíssimos senhores. Advogado e professor de Direito Ambiental, Beto Mech,
organizador e coordenador deste evento. Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público, promotor de Justiça, Dr. Daniel Martini, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Secretária de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, neste ato representando a Assembleia Legislativa do Estado, deputado Zé Nunes. Deputado Federal Carlos Gomes. Representante da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Tiago Duarte. Representante da Presidência do Tribunal de Contas do Estado, auditora pública externa, Helenis Bazacas Correa. Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RS, doutora Marília Longo do Nascimento. Secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, Maurício Fernandes, neste ato representando o prefeito da capital. Diretor do BRDE, Luiz Fernando Noronha. Convidamos para fazer uso da palavra o advogado e professor de Direito Ambiental, Beto Mech, organizador e coordenador deste evento. Muito boa noite. É com imensa satisfação que nós damos início à 7ª edição do Cidade Bem Tratada. São 7 anos ininterruptos, onde nós buscamos fazer reflexões, debates, aprender e ensinar sobre 3 temas cruciais e diretamente interligados: resíduos sólidos, água e energias renováveis. Quero aqui agradecer à mesa, já todos devidamente citados, uma representação importantíssima do Poder Legislativo e do Poder Executivo, assim como da sociedade civil organizada. E o objetivo, justamente, desse seminário é esse. Não é um seminário apenas técnico. É um seminário técnico, com especialistas, mas com autoridades tanto do setor público como da iniciativa privada e da representação dos trabalhadores. Porque nós precisamos fazer as mudanças individualmente, na pequena escala, mas também precisamos fazer isso em grande escala. E aí nós precisamos fazer políticas públicas realmente sustentáveis. Porque o que eu lamento muito é que o termo sustentabilidade se banalizou. Tudo hoje é sustentável. Tudo, até o petróleo é sustentável. A extração do pré-sal é sustentável, segundo dizem, imaginem. Claro que não é sustentável. Sustentável tem um conceito. Eu queria, então, justamente trazer a provocação para os 3 painéis que nós teremos e dos cases. Com relação à gestão de resíduos, nós não diminuímos a fabricação de produtos com muitas embalagens. Isso não foi alterado. A lei aí não está sendo cumprida. Ao contrário de muitas cidades do mundo, nossa geração per capita aumenta. Porto Alegre, 1,2 quilos.
1,2. Várias cidades europeias já estão com menos de 1 quilo per capita. Ou seja, para quem acha que crescimento econômico é sinônimo de geração de resíduo, está muito enganado. O reaproveitamento de resíduo domiciliar, sem falar dos demais, o Brasil consegue, segundo a Brelp, reaproveitar apenas 2% dos resíduos gerados. Porto Alegre, por ter a primeira experiência em coleta seletiva, consegue 3,5%. Se eu estiver errado, Maurício me corrija depois. Mesmo assim, 2% representam 12, Starosta, 12 bilhões de reais ano. Qual a commodity que gera 12 bilhões de reais por ano? E só se fala em soja, só se fala em obra, em petróleo, e não se fala em reciclagem. É claro que o Brasil não vai se desenvolver dessa maneira, com essa mentalidade nada desenvolvida, em termos, inclusive, econômicos. Veja que eu estou trazendo aqui a pauta econômica, nem estou falando da pauta de saúde, nem a pauta ambiental, que é óbvia. Alguns segmentos estão mais avançados. A FEPAM, secretária, tem uma experiência incrível no sentido de, muito antes da lei, colocar em prática a logística reversa aqui no estado do Rio Grande do Sul. Com o corpo técnico excelente que tem. Pneus, mas aqui no Rio Grande do Sul, óleos lubrificantes usados, embalagens de agrotóxicos. Então, nós temos, sim, já segmentos que avançam na logística reversa, mas muitos, isso tem que ser dito, muitos, Rogério, muitos, insistem em não avançar. A das embalagens, por exemplo, a dos medicamentos e o da construção civil. Nós temos que debater isso. Isso tem que ser colocado na roda. A União sequer finalizou a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso nós temos já uma boa experiência aqui no estado do Rio Grande do Sul, que temos um plano estadual de resíduos, e Porto Alegre tem seu plano de resíduos, embora a maior parte dos municípios não tenham planos municipais de resíduos. Mas a União não tem seu plano nacional, não terminou a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas os estados e os municípios, segundo a lei, não podem e não devem esperar Brasília para fazerem os seus acordos setoriais de logística reversa. E Porto Alegre já tem uma experiência lá em 2006, antes da lei, através de uma resolução do seu Conselho Municipal. Com relação à água, quando vamos despertar para entender que a melhor tecnologia disponível é a natureza? E é de graça. Nós vamos falar muito sobre isso amanhã. Será que só com canos nós vamos resolver o problema de drenagem? Com milhões e milhões de reais colocando cano para resolver problemas de drenagem urbana? Se a natureza está aí, se o problema é justamente um crescimento de cidades totalmente afastada da natureza. Na natureza não tem alagamento, na natureza não tem enxurrada. Quando é que nós vamos dialogar com a natureza para planejar a cidade? Quando muito se planeja uma cidade. Urge equilibrarmos, de fato, o crescimento das cidades com a proteção e a ampliação da vegetação. Enquanto isso, continuamos vendo quase todas as calçadas sendo feitas de basalto, retirando pedra do morro para impermeabilizar a cidade aqui. Agora, em pleno século XXI, é o que mais se vê. Isso é bonito, isso é a concepção arquitetônica de cidade de calçada. Mas tudo é sustentável. Mas o meu projeto é sustentável. Meu projeto é sustentável, dá descarga do banheiro com água tratada e potável, e ainda diz que é um projeto sustentável. Por que a resistência de captar e usar a água da chuva nos prédios? Por que essa resistência?
E o princípio da descentralização, que é o princípio da sustentabilidade, sim, é crucial para o tratamento de efluentes. Quando vamos continuar vendo soluções apenas para mega estações de tratamento de esgotos, enquanto a solução está na descentralização do tratamento? É um case que veremos amanhã, deputado Carlos Gomes. O problema do Brasil não é tecnológico, o problema é de conceito, é institucional, é de colocar em prática as tecnologias já existentes, verdadeiramente sustentáveis. E que, por serem sustentáveis, não dá margem para corrupção e para roubalheira. Porque são descentralizadas e porque são mais baratas. Aonde tem poluição, tem corrupção. Por fim, achamos que o problema da qualidade das águas, isso nós identificamos. As análises, justamente, são feitas para a identificação do esgoto cloacal. E o crescimento avassalador dos agrotóxicos não estão comprometendo ainda mais os recursos hídricos? Os fertilizantes químicos? Isso não está piorando a situação das águas? Que não há controle disso? Ao contrário, há um projeto de lei para flexibilizar, para aumentar o uso de agrotóxicos do país que mais usa agrotóxicos no mundo. Vai piorar ainda mais a situação das águas. E vamos ficar só falando de esgoto doméstico, que já também não é tratado suficientemente, promotor Martini. Por fim, a energia. Sustentabilidade passa por não gerarmos passivos. Quando muito, transformar passivos em ativos. Então, por que cavar e queimar para gerar energia? Por que a insistência do carvão aqui no Estado, se nós temos sol em abundância? Nós temos a biomassa e o biometano para gerar energia? Vamos continuar cavando e queimando para fazer energia? Centralizando essa geração de energia? A eólica é uma exceção saudável, que nós aqui queremos saudar. É uma exceção positivíssima, que cresce e, pelo jeito, não tem volta. Cresce no Brasil e cresce no Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, o Estado tem um zoneamento para os parques eólicos, assim como das pequenas hidrelétricas. E vamos, portanto, e finalizo, continuar insistindo na energia solar, a mais descentralizada de todas, Aurélio. A mais descentralizada é aquela que tu vai lá e compra na loja, não precisa de licença ambiental, porque todo mundo fala que o problema do Brasil são as licenças ambientais. Não, o problema do Brasil é a opção por megaprojetos sujos e de alto risco, e que necessitam de avaliação de impacto ambiental. A energia solar vai lá e compra na loja, instala lá em cima, não precisa de licença ambiental. A culpa é da licença ambiental. Será? Claro que não. É a opção pelo mega, pelo sujo, pelo alto risco. E aí o Brasil não vai avante mesmo, dessa maneira. Lamentavelmente. Insistimos, sim, na energia solar, na biomassa e no biometano. E, sim, como iniciativa privada, como fundação privada, nós estamos aqui, mais uma vez, cumprindo com o nosso dever, colocar ao menos na roda, de forma gratuita, com o apoio dos patrocinadores, porque sem isso nós não poderíamos viabilizar um evento desse porte, com a qualidade dos palestrantes que teremos hoje e amanhã, porque nós acreditamos, sim, no desenvolvimento verdadeiramente sustentável, e não esse que estão propagando por aí, sujo, de alto risco e altamente corrupto. Um bom evento a todos, aproveitem o espaço para debate que nós disponibilizamos, porque depois tudo isso será relatado em documento e enviado para as principais instituições aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, uma boa noite.
Com a palavra, o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público, promotor de Justiça, Dr. Daniel Martini. Muito boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar os integrantes da mesa, minha dileta amiga, secretária de Estado Ana Pellini, com quem temos um estreitamento das relações, uma parceria em prol da boa prestação do serviço público. Quero cumprimentar o deputado Carlos Gomes, representante do Congresso Nacional na Câmara Federal aqui nesse evento. Seja bem-vindo ao Ministério Público do Estado. Vereador Tiago Duarte, Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Querida amiga doutora Marília Longo do Nascimento, representando aqui a Comissão de Meio Ambiente da OAB, é uma honra, uma satisfação tê-la aqui. Meu amigo deputado Zé Nunes, representando aqui o Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul. Senhora Helenice Corrêa, do Tribunal de Contas do Estado. Secretário de Meio Ambiente do município de Porto Alegre, representando a secretaria, a prefeitura, o município. Meu amigo pessoal, meu ex-aluno, né, Maurício Fernandes. Diretor do BRDE, Luiz Corrêa Noronha. E, por fim, não menos importante, meu querido amigo, ex-vereador, ex-secretário, Beto Meixa. Eu quero, de plano, cumprimentá-lo por esse evento. Aliás, confesso a todos os senhores que é a primeira vez que esse evento é feito no Ministério Público, depois de participarmos, eu, a doutora Annelise Steigleder, também minha colega aqui na plateia, de algumas das edições desse evento. Convidamos, então, o Beto Meixa para que o próximo, convidamos não, intimamos, notificamos, para que o próximo evento que está se realizando hoje aqui fosse, de fato, realizado aqui na Casa do Ministério Público, dada essa capacidade que o Beto tem de congregar diversos órgãos públicos, privados, para debater esses assuntos tão importantes na nossa vida, no cotidiano. Portanto, Beto, eu quero te agradecer, te parabenizar, dizer que é uma honra ao Ministério Público do Estado receber esse evento aqui e que muitas edições possam se repetir aqui nesse auditório. Serei muito breve, e é claro que nós não podemos fechar os olhos para um momento muito grave, muito sério que nós vivemos, secretária Ana. Não apenas um momento político, um momento econômico muito grave, mas também na questão ambiental. Um momento de retrocessos, Annelise, estamos retrocedendo em conquistas históricas importantes, no nível legislativo, deputado Carlos Gomes, algumas leis, tenho certeza não respaldadas por Vossa Excelência, que vêm e retrocedem em pontos importantes na proteção do meio ambiente, algumas frustrações pelas quais passamos, não podemos desconhecer isso, mas, por outro lado, o meu discurso é de incentivo, é para dizer a todos os senhores que, apesar disso tudo, nós estamos avançando e avançando bastante. Apesar de alguns retrocessos, nós estamos percebendo, estamos assistindo à implantação de algumas políticas setoriais ambientais importantes, alguma nova visão que vem se descortinando nas legislações setoriais ambientais, como, por exemplo, a obrigatoriedade nos diversos setores da elaboração
dos planejamentos que concretizam políticas de longo prazo, aquilo que nós estamos acostumados a ouvir como políticas de Estado e não políticas de governo, que se concretizam na elaboração da necessidade ou da necessidade da elaboração exatamente dos planos de saneamento, deputado, planos de resíduos, planos de recursos hídricos, na elaboração do zoneamento, do planejamento, secretária, para balizar a política pública, para nortear o licenciamento ambiental. Então, o que eu quero dizer aos senhores é que as notícias não são somente notícias ruins. Nós temos, sim, avanços importantes aqui no Ministério Público, no âmbito dos resíduos sólidos. Nós temos o programa Ressanear, que certamente é do conhecimento da maior parte dos presentes aqui, no âmbito da proteção dos recursos hídricos, da água. Nós estamos avançando, implantando promotorias regionais ambientais, ultrapassando aquele tradicional modelo da comarca, para que se possa designar um promotor de justiça que possa atuar na bacia, no território integral da bacia hidrográfica. E, além disso, vemos aqui hoje a sociedade civil se organizando, concretizando aquilo que o artigo 225 da Constituição diz, que é dever do poder público e da coletividade, de todos. Hoje temos um exemplo aqui da conjugação de esforços entre a sociedade civil, a coletividade e o poder público para debater essas importantes questões. Eu desejo, assim, nesse norte, que, de fato, esse evento seja profícuo, que todos se sintam bem aqui na Casa do Ministério Público e tenham um excelente evento. Muito obrigado. Também prestigiam este evento o vice-presidente dos Sindiatacadistas, Luiz Hartmann, representando o Ministério do Meio Ambiente, Dioclésio Luz, secretários do Meio Ambiente dos municípios de Tramandaí, Fernando Campani, de Novo Hamburgo, Udo Salé, de Venâncio Aires, Clóvis Schwertes, de Bagé, Haroldo Quintana, e representando o SEM-GRS, Pedro Henrique Guardiola. Convidamos para fazer o uso da palavra o diretor do BRDE, Luiz Correa Noronha, neste momento, falando em nome dos patrocinadores deste evento. Boa noite a todos. Primeiro, uma saudação especial aqui à mesa, meus companheiros de mesa, que já foram nominados, não vou repetir para não tomar o tempo de vocês. Tem um ditado que eu aprendi que diz o seguinte, que as pessoas, quando passam dos 50 ou dos 60 anos, elas deixam de querer fazer história e serem protagonistas da história e passam a virar bons contadores de história. Como já faz um monte de tempo que eu passei de 50 e bastante tempo que eu passei de 60, eu vou aqui contar uma história para vocês que justifica um pouco a participação do BRDE e também, de certa forma, de todos os patrocinadores que eu aqui represento. Primeiro, dizer a vocês que eu estou muito à vontade aqui quando eu vejo os 3 temas do seminário, porque, primeiro, em termos de água, antes de ir para o BRDE, eu trabalhava na Agência Nacional de Água e era o superintendente de gestão da Agência Nacional de Água lá em Brasília. Em relação à energia, eu trabalhei 1 ano e pouco que fora daqui chamam de C3E, né, que é a nossa companhia de energia, montando uma captação de recursos internacionais que depois até se viabilizou. Em termos de resíduo, eu sou aposentado com muita honra do Departamento Municipal de Água e Esgotos, colega aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Então, os 3 temas me falam muito e eu me sinto muito à vontade. Mas a história que eu quero contar para vocês é a seguinte. Em 2014, o Banco Central emitiu uma portaria, uma resolução, determinando que todas as instituições financeiras deste país, até em julho de 2015, tempo depois, tivessem as seguintes, preparassem ou promovessem as seguintes coisas. Primeiro, uma política de responsabilidade socioambiental.
Segundo, um plano de responsabilidade socioambiental. Terceiro, uma governança adequada para cuidar das coisas de responsabilidade socioambiental. E quarto, um compliance adequado para lidar com o risco socioambiental nas operações de crédito. Nós, lá no BRDE, trabalhamos um pouco esse tema e concluímos pelo seguinte, que a nossa política e o nosso plano deveria ter 3 pilares muito claros. O primeiro, vinculado à nossa atividade bancária do dia a dia. Ou seja, aquela atividade, no nosso caso, 490 pessoas, trabalhando em 3 sedes, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, que o BRDE atende os 3 estados do Sul. Basicamente, o que 400 e poucas pessoas trabalhando de forma administrativa, nós fazemos avaliação de crédito, avaliação de garantias e etc. Qual é o impacto socioambiental que essas pessoas podem ter? O impacto é razoavelmente pequeno, mas, para facilitar a nossa vida, nós aderimos a uma agenda extremamente bem conceituada e bem trabalhada, que é a Agenda A3P do Ministério do Meio Ambiente, que eu vi há pouco, acho que está lá o Dioclés, que é o coordenador lá no Ministério do Meio Ambiente dessa agenda ambiental da administração pública. E ele já tem isso, anos, 12, 13 anos de experiência, 14, não sei, e não tinha por que a gente ficar reinventando a roda. Então, nós aderimos à agenda e estamos trabalhando nessa agenda. O segundo pilar é o nosso compliance de responsabilidade socioambiental, e, para tanto, a gente está ainda fazendo um enorme esforço de adaptação de toda a nossa manualização, de toda a nossa regularização, para nos adaptarmos aos novos tempos e às novas exigências da responsabilidade socioambiental. E o terceiro pilar foi uma pergunta que foi feita lá nas nossas discussões internas. Tá bem, como é que a gente pode ajudar? E aí, para um banco, é óbvio, a gente pode ajudar se a gente tiver uma linha de crédito ou uma linha de fomento adequada para ações sustentáveis. Foi o que fizemos, né? E criamos, então, o BRDE-PCS. Parece um nome meio estranho. Se vocês olharem na contracapa do livro aqui, está a nossa propaganda e aparece aqui o programa, né? Por sinal, ficou ótimo, viu, Beto? Gostei muito aqui de enxergar o BRDE-PCS aqui. Isso vejam bem, nós estávamos já em 2015, no fim de 2015, e lançamos uma linha com esses 5 componentes que estão ali. Toda e qualquer destinação adequada de resíduos, seja de qualquer tipo. O agronegócio sustentável é nossa mola mestra lá no banco. Uso eficiente e racional de água. Está aqui o Demétrios, trabalhamos junto muito lá em Brasília, trabalhando exatamente sobre isso. Amanhã eu acho que vocês vão poder aproveitar a experiência dele. Energias renováveis e eficiência energética, e o que nós chamamos aqui de cidades sustentáveis, que é um programa que a gente tem para os municípios. Então, vejam, senhores, o seguinte: do nosso programa BRDE-PCS, né, dos 5 componentes que nós temos, 3 são exatamente aderentes, né, estão aqui, são digamos, o mote principal desse seminário. Então, quando o Beto nos procurou lá para falar do seminário e nos convidar para participar, foi muito rápida a decisão e muito óbvia, porque a nossa lógica de trabalho é absolutamente aderente com isso. E, para a nossa felicidade, Ana, e isso é bom que vocês saibam, nós lançamos esse programa em 2015, fim de 2015. Fizemos uma verificação de 10 anos passados, ou seja, entre 2005 e 2015, quanto o BRDE tinha investido nestes 5 componentes. Deu exatamente R$1 bilhão. Exatamente. Bom, entre 2015 e 2017, nós gastamos o mesmo bilhão, ou seja, nós fizemos em 2 anos o que tínhamos feito em 10. Com que instrumento? Um banco como o nosso não tem recurso facilitado de governo,
não entra nada dos governos, nosso governo não tem, principalmente o nosso Rio Grande do Sul, não tem condição. Não temos doações internacionais para trabalhar, como Banco Mundial, BID, não temos capitalização. Sempre que acontece alguma coisa, capitaliza, resolve o problema. Nada. Nós vivemos única e exclusivamente dos nossos resultados. Quando a gente quer fomentar alguma coisa, e nós somos um banco de desenvolvimento, precisamos fazer isso, a gente tem duas opções muito claras: diminuir o nosso spread e aumentar o prazo. Não tem outro jeito. Qualquer outro jeito, pelo menos quem tiver, por favor, traga, que a gente tem o maior interesse em conhecer. Fizemos isso e fizemos em 2 anos o que tínhamos feito em 10. Uma pequena redução do spread, aumento do prazo e bastante, digamos assim, informação e captação em cima disso. Então, assim, a gente está absolutamente à vontade em patrocinar esse evento. Vamos continuar, com certeza, Beto, patrocinando. Isso é a alma do banco hoje. E, finalizando para você o seguinte, a melhor notícia foi quando a gente fechou o relatório de 2017, o relatório do banco, e descobrimos que a linha mais demandada em 2017 foi o BRDE-PCS. Nós gastamos, ano passado, 500 milhões, investimos 500 milhões nisso. Isso, para nós, é uma felicidade, e é uma felicidade poder participar desse seminário, poder patrocinar esse seminário. É uma honra falar em nome dos apoiadores, dos patrocinadores. E, como todos os outros, desejo aí 2 dias do mais absoluto sucesso e de discussões absolutamente produtivas. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o representante da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Tiago Duarte. Obrigado. É uma satisfação, Beto, Dr. Daniel Martini, é uma satisfação poder estar aqui na noite de hoje representando a Câmara de Vereadores e podendo aprender e dialogar com todos esses segmentos. Uma breve saudação, doutora Ana Pellini, deputado Carlos Gomes, doutora Marília Longo, deputado Zé Nunes, doutora Lenice Correia, secretário do município, doutor Maurício, diretor do BRDE, e a querida doutora Annelise Steingleder. Eu aprendo e tenho aprendido, e desde que eu entrei na Câmara, aprendi muito com o Beto. Quero citar aqui apenas 3 legados com relação ao tema, que foram legados trazidos do Beto diretamente para o Legislativo Municipal. Eu me lembro quando o Beto foi presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e eu pude aprender com ele sendo seu vice-presidente. Depois acabei sendo 2 vezes presidente da comissão. O Beto insistia, até que se consolidou como prática o uso de copo de vidro na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Eu lembro que o Beto foi a primeira pessoa que lembrou e insistiu no parlamento a que nós tivéssemos papel reciclado dentro dos processos, exatamente para diminuir o impacto ambiental. E, ultimamente, todos que passam na frente da Câmara com a ideia de que ele também trouxe para o parlamento, que o parlamento tem que dar o exemplo, hoje nós estamos instalando esse ano uma situação que foi licitada na minha gestão e que está sendo realizada agora, de um sistema de energia fotovoltaica para o parlamento, que vai diminuir o impacto e já vai, já no primeiro ano, ter um reflexo numa redução de 50% de uso da energia elétrica normal, energia. Ideias que um pensador vereador, que uma pessoa que foi maturando esses temas por muito tempo, conseguiu modificações claras, que conseguiu
fazer na mentalidade um parlamento que também é muito difícil, às vezes, como toda a nossa sociedade, de mudarmos as coisas como elas são. Quero dizer que na minha modesta experiência, são 20 anos como médico comunitário nas regiões mais periféricas da cidade, há 12 anos como vereador, eu tenho observado cada vez mais a relação direta do status de saúde das comunidades com a questão do meio ambiente. Relação direta. Seja pelo desequilíbrio ambiental, e eu que trabalho lá no Lami, na Restinga, quando se fala em febre amarela, aí alguns que a gente não conseguiu ainda mudar a percepção colocam o problema no bugio, seja nessas doenças epidêmicas e de temporada, seja no status de saúde individual das pessoas. E existem programas para isso, mostrando que o impacto do meio ambiente é decisivo na saúde das pessoas. E cada vez mais isso a gente tem observado. Nas doenças respiratórias isso é muito claro, né? Por isso que os governos normalmente fazem campanhas sazonais de atendimento, né? Tem aí as operações de inverno, que talvez precisassem fazer menos se a gente pudesse ter um cuidado mais delongado com o meio ambiente ao longo de todo o tempo. A questão dos oncogenes vinculados, tanto aqueles genes protetores quanto os próprios oncogenes vinculados a esse desequilíbrio de atuação direta na saúde do indivíduo, vindo aí de agrotóxicos ou situações do gênero. Então, cada vez mais a saúde está imbricada diretamente nas questões ambientais. E se nós não fizermos uma forte reflexão, isso certamente vai ter impacto na nossa saúde, nos nossos familiares e nas gerações futuras, inexoravelmente. Por isso, Beto e Dr. Daniel, é fundamental poder discutir, trazer a sociedade civil, a sociedade institucional também aqui no Ministério Público, uma entidade ampla e de total liberdade para discutir esses temas e poder também propor políticas públicas para os nossos parlamentares, para os nossos governantes. Então, é, mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui, Beto, e poder dizer que a gente está disposto a ajudar na nossa parte, na nossa cidade. A cidade precisa muito de eventos como esse. As 400 vilas irregulares de Porto Alegre que sofrem com estas questões e que, inclusive, vai ter um material prático aqui, que sofrem com a questão da drenagem, elas precisam muito de ideias disruptivas que possam mudar a sua realidade. Obrigado pelo convite, estamos à disposição e aprendendo, querendo aprender com todos os senhores. Um aviso importante: o estacionamento da EPTC em frente a este prédio fecha agora às 19h30, ou seja, daqui 15 minutos. Por esta razão, o estacionamento externo do Ministério Público está disponível a partir de agora para o evento desta noite. Convidamos para fazer uso da palavra o secretário de Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, Maurício Fernandes. Muito boa noite, Beto, na liderança desse evento consolidado já, né, a 7ª edição do seminário. Eu costumo dizer que é um ponto de convergência de boas ideias, boas práticas. Hoje, desde a 1h30 da tarde, nós estávamos aqui sob a liderança do Rogério Menezes, que é presidente nacional da Associação dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA, junto com meus colegas secretários de Meio Ambiente, já aqui citados, que ainda se encontram, que ficaram para o evento. Nós unimos agendas da ANAMA com a agenda do seminário, que na hora foi acatada pela organização do evento, que justamente demonstra
a pertinência dos temas e quão afim é essa agenda, seja de resíduos sólidos, energias renováveis e águas. Cumprimento também na pessoa do vereador Dr. Tiago, um grande amigo, importante nos debates na Câmara, os nobres deputados, federal, estadual, Marília, minha presidente na comissão da OAB, há pouco falava, estou licenciado por exercício do cargo da OAB, mas a OAB é minha grande paixão, a advocacia, notadamente ambiental, a quem já desenvolvo há cerca de 20 anos, Tribunal de Contas, aqui, BRDE, então, quer dizer, atores importantes que demonstram, né, justamente a importância do tema. Certa vez, não faz muito, procurei a doutora Annelise Steingleder, em grande liderança, né, que nos quadros do Ministério Público, né, doutor Martini, o Martini saiu, que pauta a questão de resíduos sólidos. Nós temos uma agenda permanente e esse dia eu conversava com a doutora Annelise sobre novos andamentos e reforço nesse tema. Há exatamente um ano eu assumi a secretaria na semana do Cidade Bem Tratada do ano passado e nós já falávamos porque é desejo do prefeito Nelson Marquesan Júnior implementar em Porto Alegre, talvez seja o primeiro município a fazer um sistema de logística reversa efetivo, porque nós entendemos que os acordos setoriais eles não nos abrangem. Nós temos que enfrentar o tema com maior resolutividade, né? Nós temos aqui a equipe de resíduos capitaneada pela Roseli, que está aqui na plateia, e esse tema para nós é uma diretriz de governo, e já conversamos e temos uma agenda num ponto específico, porque quando se fala em resíduo, a gente tem que falar em catador. Tivemos uma agenda, e hoje de manhã, inclusive, foi uma agenda da secretária Ana Pellini, de uma pauta aqui, que é uma região muito importante das cidades, e ele cumprimenta a secretária, que é a questão das ilhas. Né? Esses dias eu estava numa livraria e peguei um livro dos 100 filmes que tem que ver durante a vida, e estava lá um curta, chamado Ilha das Flores. Estava lá naquele livro, um curta de 16 minutos, que pode resumir muito do que aqui nós vamos debater entre hoje e amanhã. Nós temos em Porto Alegre, talvez a cidade, e aqui eu cumprimento meu colega de governo, René Machado, diretor do DMLU, e o Geraldo, que acompanha, grande técnico experiente na área. Nós temos na cidade um exemplo de 28 anos de coleta seletiva, mas também temos números abaixo do que gostaríamos. Nós gostaríamos de estar triando mais, reciclando mais, e hoje nós estamos ocupando espaço no planeta, levando resíduo para aterro sanitário que poderia ser transformado de volta em dinheiro, num conceito de economia circular que é tão familiar a todos aqui, tenho certeza. A questão da água, eu infelizmente desafio os senhores a encontrar um arroio límpido, não poluído em Porto Alegre. Nós temos aqui o Rio Gravataí, o Rio dos Sinos, o Rio Caí, que se não fosse o volume, Noronha aposentado demais, né? Se não fosse o volume do Guaíba, principalmente, que o Jacuí coloca aqui com mais de 75% desse volume de água, nós teríamos aqui uma crise hídrica sem dúvida nenhuma. Mas o volume é que nos salva, mas em termos de qualidade nós estamos devendo. E grande parte dessa qualidade é, sim, tratamento de esgoto. Nós ainda licenciamos em Porto Alegre, e nós queremos mudar essa realidade, nós ainda licenciamos locais com fossa. Fossa é um sistema legal, é cabível? Sim, é cabível, mas nós entendemos que, depois de um PISA de mais de 350 milhões, ainda licenciar com fossa é uma falta de planejamento, uma falta de adequação, se a gente tem rede próxima. Então, esse enfrentamento a gente tem que fazer, porque é chegada a hora da gente enfrentar o tema do esgoto doméstico de uma vez por todas. Porto Alegre tem índices bons, mas nós chegamos à metade, nós tratamos a metade apenas. E o prefeito tem batido muito nisso. Pode ser bom para a média nacional, mas é ruim para aquilo que se deseja. E, em termos de resíduo, em cálculos que nós fizemos, se
a nossa expectativa, que é 25% de geração de resíduos recicláveis, fosse efetivamente triado e reciclável, nós teríamos aí no mercado, na sociedade, não é para cofre público, é circulação de dinheiro a partir de Porto Alegre, R$ 107 mil por dia. Só com a triagem, que hoje a gente não está gerando essa receita, não estamos gerando essa riqueza. Pelo contrário, a gente está ocupando espaço no planeta no aterro e demandando mais extração de matérias-primas no planeta para substituir aquelas que a gente está jogando fora. Então, está de parabéns a organização do evento, de pautar temas tão importantes, temas de cotidiano tão presente para todos aqui e todo o cidadão, sem dúvida nenhuma. Parabéns à organização do evento e muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o deputado federal Carlos Gomes, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Boa noite a todos. Eu quero pedir permissão e licença para que, em nome do nosso coordenador deste seminário, Beto Meix, em nome também da nossa secretária Ana Pellini, do Zé Nunes, representando a Assembleia, também do Dr. Tiago, a Câmara de Vereadores, cumprimentar, em nome deles, cumprimentar toda a mesa, em nome do Hartmann e também da doutora Annelise, cumprimentar todos os convidados, palestrantes, apoiadores, patrocinadores desse evento. Fiz questão de vir hoje aqui, Beto, primeiro pela minha história. Eu acho que alguns já devem saber que uma das primeiras atividades econômicas que tive na vida, na infância, foi como catador. Revirando os lixos, porque naquele período, acho que nem se falava em coleta seletiva. Ou tu ia no lixo catar ou não tinha. Pegava um saco e ia lá selecionar. Também em nome da Comissão do Meio Ambiente, que faço parte, da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que reúne a Câmara e o Senado, e também como presidente da Frente Parlamentar em defesa da cadeia produtiva da reciclagem do Brasil. As responsabilidades são muitas, individualmente, enquanto parlamentar. E quando nós assumimos esta frente, começamos a tratar muito sobre a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre a sua implementação. Fizemos algumas audiências públicas, tratar da logística reversa, falar sobre pneus, catadores, cooperativas, orgânicos. É incrível que nós produzimos 76,6 milhões de toneladas ano. Isso porque, por causa da crise. Foi 78,9 de toneladas ano, dos quais 51% todo mundo sabe que é orgânico. E ouvindo atentamente o Beto falar sobre a questão das soluções, às vezes nos perguntamos, mas por que isso acontece no nosso país? Por que ainda temos tantas cidades jogando para lixão? Porque dentro dos aterros e aterros controlados, que pouco difere de lixão e lixão, as cidades ainda mandam, grande parte das cidades ainda manda para lixões e aterros controlados. Mas por que fazemos isso? Cultural. Porque é cultural, porque nós nos acostumamos a tratar esse material, que para quem sabe é nobre, tem o seu valor,
como lixo. E se é lixo, no imaginário de muitas pessoas, não é um problema meu, isso aí é problema sempre dos outros, da prefeitura, de alguém. E que nós precisamos promover cada vez mais seminários semelhantes a esse. Primeiro, para começar a gerar uma mudança na cultura, na mentalidade, desenvolver uma mentalidade sustentável. E isso começa pelo nosso consumo. Dentro dos princípios da lei, da política nacional, da redução da geração, da reutilização, da reciclagem e da destinação ambientalmente adequada. O Beto diz que dos 2, quase 3%, gera 12 bi por ano, dado do IPEA de 2000, se não me falha, 12 ou 10. E eu cobrei deles, na última audiência pública que tivemos em Brasília, por que não atualizam isso? Se o IPEA não atualizar esse dado para nós, quem é que vai atualizar? Cobramos dele, falou assim, não, deputado, o senhor tem razão, vamos fazer uma atualização desses dados. E não satisfeito com isso, Beto, pesquisando, fui descobrir que a 4ª maior atividade econômica da Alemanha é exatamente isso. Está nesse setor, gerando 70 bilhões de euros por ano. Não satisfeito com esse volume de recursos, indo lá na feira, lá no IFAT, em Munique, tive a oportunidade de perguntar pessoalmente para governantes lá da Alemanha se esse número era real. E ele disse, é real, é isso que nós geramos com os nossos resíduos na Alemanha, que não gera o que o Brasil gera. Nós geramos muito mais. 70 bilhões de euros. Mas por que nós não estamos transformando todo esse material em produtos? Tem projeto lá que diz que não, tem que banir o isopor. Não tem o que fazer com o isopor. Não sei se os senhores conhecem a linha de produtos chamado Santa Luzia. Pode visitar em Santa Catarina. Chega os montes lá de isopor, toneladas e toneladas que ele tem que buscar em todo o país, porque as indústrias que processam e transformam, elas infelizmente estão centralizadas em São Paulo, o eixo São Paulo, Rio, e fica caro tu buscar, fazer essa logística para buscar em todo o país para processar em Santa Catarina. Mas ele paga 30% a mais para produzir sua linha de rodapé, rodateto, não sei o quê, painéis de finíssimo acabamento, 100% isopor. Então, eu estou dizendo isso porque não há matéria-prima que hoje nós estamos enterrando que não possa ser transformada em algum produto. Mas o que falta nesse país de improviso? Falta planejamento. Falta nós, e aí eu faço um apelo para todos os senhores aqui, falta nós colocarmos isso numa agenda e transformar numa pauta. Nós estamos aí às eleições. Nós vamos ter candidatos a governo, a presidente. Quais deles falam sobre isso nos seus planos de governo? O que eles sabem sobre isso? Porque se não estiver em programa de governo, então vamos continuar aqui falando, angustiados, indignados, porque se nem o governo federal produziu o seu plano, que deveria ser o grande indutor para aumentar a reciclagem nesse país, começa por isso. Nós precisamos fazer com que esta agenda conste nos planos de governo de Estado, presidente, que os municípios copiem os exemplos bons que já existem, porque já existem. E conversando várias vezes com a CNM, porque, de fato, há um griteiro, porque não tem dinheiro. Não faz porque não tem dinheiro. Mas está comprovado que é mais caro fazer o errado do que o certo.
Só em saúde por ano, Beto, são 350 bilhões que o governo gasta decorrente, para tratar da saúde dos brasileiros, decorrente da má gestão de resíduos. Mas será que o governo tem disposição de incentivar por ano, colocar no seu orçamento, para incentivar a política de reciclagem? 1,5 bi, que é o que gasta para tratar as doenças dos brasileiros? Então, é uma luta, e quando nós chegamos num seminário desse e vemos tantas pessoas lutando, fazendo força no mesmo sentido, para nós é um alento, porque sabemos que nós não estamos sozinhos nessa luta. E essa luta é de todos. E eu sou um defensor. Uma vez, lá na Fiergs, a doutora Ana Elisa estava junto, e eu disse que os governantes, muitos deles ainda olham como necessariamente nesta ordem. É um problema ambiental hoje, social, por último, econômico. Pais disseram, não, isso é econômico. Social, porque gera emprego. E dos rejeitos, minimamente, é que dá destinação ambientalmente. Então, quase não gera problema ambiental, porque o foco é econômico. O que sai tem que voltar novamente para a linha de produção de empresas. E é assim que nós temos que tratar e trabalhar. Para concluir, o deputado Arnaldo Jardim, que trabalhou muito essa questão dos resíduos sólidos, retornou, era secretário, voltou e quer nos ajudar a tirar essa lei tão importante do papel, colocar em prática. Eu tenho certeza que será uma grande polo da nossa economia a reciclagem. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, parabéns para ti, para todos os palestrantes. E o que puder contar, eu me coloco à disposição. Sou soldado desta causa e acredito. Eu acredito na reciclagem como geração de emprego e distribuição de renda nesse país. É só dar as ferramentas necessárias para essas pessoas que estão lá trabalhando artesanalmente, apenas prensando e vendendo. Coloca uma tecnologia para ele transformar, beneficiar, que já começa a agregar. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E nós estamos para somar. Parabéns pelo evento. Que Deus nos abençoe e nos dê a todos dias melhores. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o representante da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Zé Nunes. Quero saudar a todos os organizadores, apoiadores, em nome do Beto Meche, ex-vereador, ex-secretário militante da causa da sustentabilidade. Eu quero saudar todos que patrocinam e que promovem e que ajudam para que, de uma forma ou de outra, esse evento seminário estar na sua 7ª edição. Quero, em nome dele, em nome do deputado Carlos Gomes, da secretária Ana Pellini, saudar todos e todas aqui desta mesa, destacar a presença e a participação de cada um de vocês que estão aqui participando da abertura e que certamente participarão das demais etapas do evento, que estão preocupados, comprometidos e colocam esse tema da sustentabilidade, de pensar as nossas cidades, de pensar a nossa vida cotidiana numa perspicácia da sustentabilidade. Isso é, sem dúvida nenhuma, muito importante, muito rico, especialmente nos dias de hoje. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, colega do Gimino ali, né? Trabalhei bastante com projetos de desenvolvimento na área da produção sustentável, produção agroecológica, e que nós, efetivamente,
temos muita coisa para fazer no dia a dia, no aqui e agora, mas pensar o processo de sustentabilidade no espectro maior não tem como pensar sem também fazer uma reflexão sobre o modelo de sociedade que nós produzimos, sobre o sistema de consumo estabelecido por um modelo equivocado, no meu ver, onde que os países ricos consomem por todo o resto do planeta e que, numa perspectiva de consumo desses países, principalmente os Estados Unidos, nós teríamos a liquidação do planeta em poucos dias, ou meses. Então, a ética do consumo e o mundo que a gente quer construir e o projeto de desenvolvimento de mundo, ele tem que estar dentro do nosso horizonte, embora isso não seja algo fácil, mas eu acho que não tem como não falar disso, né? Nós temos trabalhado no nosso mandato bastante com o tema dos resíduos, temos buscado uma reflexão sobre a importância da reciclagem, dos catadores nas nossas cidades, da importância de se implementar as políticas nos municípios, numa perspectiva da geração de resíduo, numa perspectiva da reciclagem, sempre atentos à questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata, né, o resíduo como um bem que tem valor social, que tem um valor econômico e que, sem dúvida nenhuma, assim, ele deve ser visto e conduzido dentro do planejamento das nossas cidades. Eu acho que uma das questões fundamentais é que os gestores se desprendam de uma visão de querer se livrar simplesmente. Nós produzimos um projeto de lei aqui na Assembleia, que, semelhante ao que tem na Câmara, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, da não possibilidade da queima do resíduo sólido, da incineração, no sentido de preservar, né, esse material como algo de valor e significado e importância para quem trabalha com ele. Eu acho que a gente avançou no último período no que diz respeito. Nós constituímos, eu ajudei no meu município quando fui prefeito, fui o coordenador do Plano Municipal de Saneamento Básico. Nós constituímos vários planos municipais. O problema é efetivamente fazer esses planos acontecerem, estabelecer diálogos e debates com a sociedade para que a sociedade se aproprie. Isso é fundamental, porque senão a gente fica sempre num grupo pequeno, querendo as coisas, e não consegue fazer isso chegar na população. E a estratégia de pensar uma cidade, nós precisamos modificar muitos dos nossos conceitos, né, porque hoje o bonito é colocar asfalto de ponta a ponta nas cidades, né, se esquece a questão da drenagem, de pensar outras alternativas. Eu acho que nessa questão ainda temos muito a avançar, e muito avançar nas políticas públicas também, especialmente nos sistemas de financiamento que financiam as nossas cidades. Nós precisamos pensar e repensar. Nós, na Assembleia, também temos trabalhado, e a edição deste ano trata da questão da energia. Aqui nós temos, através de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa, buscado um debate mais aprimorado sobre a micro e a mini geração de energia. Aqui se falou nos grandes empreendimentos, nos grandes impactos. Todo mundo sabe o que é construir o impacto de uma grande hidrelétrica. Todo mundo sabe dos impactos dos grandes empreendimentos geradores de energia, e nós temos capacidade de produzir energia. Todos nós temos capacidade de produzir energia. Esse é um país que tem vento, esse é um país que tem grande insolação, nosso estado é um país que tem grande biomassa, tem um clima favorável para isso. Nós temos muitos pequenos cursos d'água que podem ser produtores de energia sem causar grande impacto. E por que a gente não avança numa política de micro e mini geração no país?
porque nós decidimos uma vez que nós teríamos uma matriz energética, ela era formada pela hídrica em grandes empreendimentos produtores de energia, não está na hora da gente repensar. Nós não temos ainda uma política de micro e mini geração no Brasil. Nós temos algumas normativas da ANEEL que nos dão um suporte, mas nós não temos. Já avançamos, temos linha de crédito, Badesul, Berdel, acho que tem, as cooperativas de crédito estão fazendo, mas nós precisamos discutir com as nossas concessionárias, nós precisamos ter uma política nacional nessa área e aproveitar esse potencial que cada um tem de produzir energia na sua casa, e o Brasil precisa avançar nisso. Fontes renováveis que podem, sem dúvida nenhuma, ser uma alternativa daqui para frente, e cada vez mais nós vamos precisar de mais energia, tá bem? Agora, nós temos condições de produzir muita energia, impactando pouco e de uma maneira descentralizada com fontes renováveis. Então, nós apresentamos, inclusive, um projeto de lei que trata da Constituição e de uma sugestão de uma política melhor. É um projeto de lei que está em tramitação, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, e que trata, projeto 271 de 2015, que trata da instituição de uma política de micro e mini geração aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu quero finalizar aqui, não me estendendo, mas as fontes, o potencial das fontes para produzir energia aqui no estado, elas são vastas, são muito positivas, e nós já temos muitas experiências boas, e nós queremos continuar avançando. Repensar as nossas cidades em todos os aspectos é fundamental. Repensar o nosso modo de vida, os nossos conceitos, os nossos hábitos. Nós temos muita coisa que precisamos mudar. Muitas vezes nós falamos da sustentabilidade, mas não transportamos isso para o nosso cotidiano de vida. Não transportamos isso para o nosso dia a dia. E isso precisa ser estimulado, isso precisa ser trabalhado para a gente poder efetivamente, né, passar a adotar práticas, projetos e políticas que, de fato, vão ao encontro. Senão, a gente fica falando, isso que foi falado aqui do aproveitamento da água, da questão da produção de energia. Como é que os nossos projetos de habitação não são todos eles conectados com uma política de sustentabilidade? As políticas públicas têm que se conectar com a sustentabilidade. E nós temos muito a fazer nisso. E isso pode acontecer, isso deve acontecer. E nós, na Assembleia Legislativa, procuramos, de alguma forma, sempre estar contribuindo com esse processo, debatendo esses temas. Então, quero cumprimentar, Beto, a ti, toda a equipe aí que trabalhou, que eu sei que isso é construído a muitas mãos, né, e desejar a todos um bom encontro. E, mais do que nunca, esse tema continua, já foi, continua e continuará sendo muito atual, urgente e necessário para que a gente possa conviver e deixar esse planeta, deixar as nossas cidades em condições das próximas gerações estarem caminhando para aqui e vivendo aqui. Então, parabéns, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Trago um abraço do nosso deputado Marlon Santos, presidente da Assembleia, em nome, né, dele e de todos os deputados estaduais do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade. Com a palavra, a secretária de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini. Boa noite a todos. Quero cumprimentar inicialmente o Beto Mech. Eu adoro esses teus seminários, é o quarto que eu participo. E eu continuarei participando, mesmo saindo da secretaria, porque eu aprecio muito essa tua iniciativa. E eu creio que esse assunto, resíduos sólidos, água e energias renováveis, eles vão continuar atuais por muitos anos, e tu vai ter motivo para fazer muitos seminários ainda pela frente, porque a caminhada nesse tema ela é muito lenta. A gente acaba dando passinhos muito pequenos, então as discussões elas ainda têm muito que evoluir. Queria saudar aqui os nossos parlamentares, Zé Nunes, Carlos Gomes, Tiago Duarte. Tu conseguiste reunir aqui, né, as 3 esferas de governo, e isso é um mérito muito grande que tu tens. Cumprimentar a Helenice Correia, representante do Tribunal de Contas, a Marília Longo, que é nossa amiga, ela frequenta muito a secretaria. O Noronha, que é um ambientalista, acho que tu é o banqueiro mais ambientalista que eu conheço, ou talvez o único banqueiro ambientalista.
É um banqueiro sustentável, isso mesmo, bem colocado. O Noronha ele está sempre vinculado às causas e ele curte muito isso, né? Então, vários programas do meio ambiente, inclusive esse da Aliança do Pastiçal, Biodiversidade, foram apoiados pelo BRDE pela atuação do Noronha, que gosta muito da temática. Cumprimentar o secretário Maurício Fernandes, do município, que tem também feito um trabalho exemplar aí nessa área. E aqui eu me faço acompanhar do Renato Chagas, eu tinha visto o Mário Soares, agora não sei se ele já foi. São especialistas, né, nessa questão e que acompanham muito. Tu falaste, Beto, que a FEPAM tem tem especialistas nessa área, muito dedicados, e é verdadeiro. Eu considero que nós temos o melhor quadro do país, nessa área mais sério, vinculado, realmente com conhecimento. Então, a gente pode dizer que o Rio Grande do Sul tem essa sorte de ter a FEPAM tão qualificada. Saudar também a doutora Annelise Steigleder, que está sempre trabalhando com essa temática dos resíduos sólidos. Mas, enfim, eu recebo toda semana um prefeito preocupado com esses temas, especialmente a questão do resíduo sólido urbano. É claro que o que os preocupa também é o volume de recursos que eles têm que alocar na destinação do chamado lixo. Tem prefeitos que dizem que toda a arrecadação do município com relação aos seus impostos, enfim, diretos, que eles arrecadam diretamente, é despendida no destino dos resíduos sólidos urbanos. E como resolver isso, né? A maior parte desse custo ele também ele decorre do transporte que eles têm que fazer para aterros longe. Nós temos muito poucos aterros em pontos distantes. O nosso lixo é o que mais viaja de todo o país. Tem município que carrega por 300 quilômetros. 100 quilômetros, 200 quilômetros. Então, a gente anda pelas estradas e vê caminhões de lixo indo de lá para cá, e isso não pode estar certo. Em algum momento, nós vamos ter que ter uma solução mais inteligente. A coleta seletiva, ótimo, que bom se a gente conseguisse avançar. É uma coisa que é lento, inclusive países mais desenvolvidos, o senhor falou na Alemanha, mas eles fazem, é uma luta constante e é uma política pública já consolidada culturalmente. Para chegar lá, não é fácil. Não é fácil. A questão da compostagem também é algo que a gente avança muito, muito, muito lentamente. Até eu queria lhe fazer uma sugestão, deputado Zé Nunes, o senhor devia proibir, sabe o quê? Não a incineradora, deveria proibir o aterro sanitário. A Comunidade Europeia, há muito tempo, ela proibiu o aterro sanitário. A China, ela proibiu, eu não sei se é daqui 10 ou 15 anos, também todos os aterros eles terão que ser fechados, porque isso, sim, traz um dano ambiental muito significativo. A gente tem que trabalhar o conjunto como um todo, né? Aquilo que bom se a gente pudesse aumentar muito aquilo que é reciclado, que bom se a gente pudesse aumentar muito a compostagem, e que bom se a gente puder transportar aquilo que não é transformar aquilo que não é aproveitável em banco, em madeira, em material para construção civil. Por que nós temos que tirar mais areia, mais cimento, mais tijolo, se a gente pode utilizar material que sobra e transformar através de uma pirólise em madeira sintética, por exemplo? Isso é uma coisa bacana, uma coisa que vem ajudar a causa dentro dessa ideia de economia circular. Então, eu acho que a gente tem que discutir muito também como vamos fazer para que a gente possa reduzir esse impacto todo na sociedade. A logística reversa é outra ideia que digamos assim, que avança muito devagar. Já foi falado aqui, pneus, embalagens de agrotóxicos, óleo lubrificante, avançou. Mas já pilha, bateria, lâmpada fluorescente, produto eletrônico, no país avançou muito devagar. Medicamentos também. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós criamos 2 programas para tentar avançar. O programa Sustentare, que é para eletrônicos. Imagina a quantidade de eletrônicos que sobra nas repartições públicas do Estado do Rio Grande do Sul, nas escolas e mesmo na casa das pessoas. As pessoas querem trocar o computador, a televisão, o celular, o laptop, sei lá, e aí aquilo vai para onde?
Então, o programa Sustentare é um programa que, através de um site, as pessoas podem levar esses equipamentos, todos a um determinado lugar pré-determinado. Esse programa, inclusive, ele ganhou o prêmio, que será entregue em agosto, do Ministério do Meio Ambiente, Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P. Ele foi escolhido para receber essa premiação. Então, esses materiais são recolhidos. Aquilo que pode ser destinado, por exemplo, uma coisa velha para mim, pode ser boa para uma outra, quer dizer, que não precise um computador tão aprimorado. Então, eles são remanejados. Aqueles que têm pequenos defeitos, os Irmãos Maristas, tem um convênio com os Irmãos Maristas em Viamão, que treina jovens para arrumar esses equipamentos. Então, já é bom, porque a gurizada gosta de mexer nesse tipo de coisa. E já é uma forma também de inserção social. E aquilo que realmente é inservível, então, vai para o Madre Pelletier, onde as apenadas elas desmontam os equipamentos para que seja destinado, elas ganham uma renda e também a redução de pena. Então, a gente tem que criar esse tipo de programa, porque aí a gente realmente está tirando do aterro, tirando do lixo, tirando, seja onde for, esses bens para serem realmente reaproveitados. Lâmpada fluorescente é outra coisa que tivemos que tomar uma atitude aqui do Estado, porque, em termos nacional, não se conseguia fechar o acordo setorial. Então, num acordo entre o Ministério Público, FEComércio, Fiergs, FAMURS, nós fizemos a resolução do CONSEMA que trata disso. Mas é uma caminhada bem difícil, todo mundo que está aqui sabe disso, mas tem que ser feita. Não dá mais para a gente ficar se escondendo, Beto. O Maurício, lá do município, todos os secretários municipais que estão aqui, nós, o Estado, os parlamentares, nós temos que nos dar as mãos e criar uma alternativa que realmente livre o nosso país de enterrar lixo. Isso nós temos que terminar. Seja de que forma for, e que bom que tu está fazendo esse seminário para que a gente discuta e, junto, vá criando as melhores alternativas. Bom, aí, esse, para mim, é um assunto muito importante, por isso que eu estou falando mais do que devia, e me desculpem. A questão da água. A questão da água, ela vem numa melhora. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente pode dizer que nós estamos com índices melhores do que já tivemos. A FEPAM ela tem um programa chamado Quali Água, que tem mais de 150 pontos de monitoramento no Estado. E a gente percebe que o tratamento de esgoto, que progride lentamente, mas progride, ele está ajudando que as nossas águas fiquem mais limpas. Embora também concordemos que a questão dos agrotóxicos tem um efeito muito deletério e a gente vai incluir mais um parâmetro no Quali Água para medir isso, que é muito mais difícil, né? É um exame muito mais acurado verificar a presença de agrotóxico na água do que os exames tradicionais que se faz. Estamos também com uma força-tarefa para tratar esgoto. É um tema que eu sei que vai ser tratado amanhã, né? Nós temos que abrir nossa mente também para essa questão. Temos várias situações em que a gente não consegue levar a residência para uma rede coletora, ou sequer consegue instalar rede coletora pela dificuldade, porque é uma vila, porque ela não tem regularidade, porque, enfim, por quê? Mas, então, a gente tem que achar uma alternativa. Junto com o Ministério Público, nós fizemos aí um acordo, né, em que se aceita fossa e filtro, com limpa-fossa. Nós não tínhamos esse hábito aqui no Rio Grande do Sul. A Corsã também não recebia produto de limpa-fossa, e isso dificultava para todo mundo, especialmente no nosso litoral. Então, agora foi criado todo um método, foi criada a regra, a Corsã está aceitando, né, esse produto de limpa-fossa, inclusive está limpando fossa, ela alugou caminhões e tal, e está fazendo esse trabalho. Então, com isso também a gente acha que vai ajudar um pouquinho a questão do esgoto, que é muito importante para a qualidade da nossa água, todo mundo sabe. E essa força-tarefa da FEPAM, além de tentar organizar isso, também está atacando problemas pontuais, como dos presídios. Todo mundo sabe que os presídios estão na situação que estão, e o esgoto pior ainda. Então, vai na Arroio dos Ratos, aquele horror, Charqueadas, horror também. Então, nós estamos, essa força-tarefa é a Corsã, a FEPAM e a SUSEP, fazendo limpezas, né, nas redes, limpezas nos locais, para que a gente possa
proteger um pouquinho a sociedade desse efeito nocivo. Além disso, o Estado tem investido em incentivos fiscais para as energias renováveis. PCHs, Pequenas Centrais Hidrelétricas, que foi mencionada pelo deputado, nós temos um programa, foi lançado há um ano, a ideia é gerar 400 mega, né, com essas pequenas centrais, e todos os equipamentos necessários, eles têm incentivo fiscal, assim como para a energia eólica também, né, tem uma redução de imposto, e agora nós apresentamos na Secretaria da Fazenda para biometano. Que também é muito importante, porque o biometano ele aproveita, digamos, é um subproduto, né, do tratamento de dejetos de suínos, que é um problema gravíssimo, enfim, de carcaça de animais e tudo isso. Tem uma empresa, inclusive, que vai se instalar em Montenegro, que vai investir 100 milhões de reais para ajudar aquela região cujo solo já não aceita mais o lançamento, né, mesmo que tratado, dos dejetos da suinocultura. Então, a gente, aos pouquinhos, vai tratando, mas quando a gente olha para frente, né, Beto, a gente vê que caminhada longa aí tem pela frente. Mas nós não podemos nos atemorizar, temos que dar os passinhos, e eu quero te dizer que esse seminário que tu produz todos os anos faz com que a gente sinta ânimo de continuar. Parabéns, muito obrigada. Neste momento se desfaz a mesa de abertura. Agradecemos a presença das autoridades e convidamos a permanecerem conosco, ocupando os lugares na plateia.